E aí, pessoal, beleza? Eu tô aqui a pedido do Kim para falar sobre dualismo, né? Dualismo e cristianismo. Meu nome é Gabriel Pacheco, eu sou cofundador do Efeito Prisma, tenho 22 anos e esse é um dos assuntos que mais me cativa, sabe? Porque por muito tempo a igreja tem adotado uma visão de mundo que divide o indivisível, né? A gente pensa que Deus só se importa com o sagrado, que o secular não importa para Deus, que Deus não tem nada a dizer ao secular. E isso, gente, cria uma questão muito interessante e problemática, obviamente, que é o seguinte: a gente começa a pensar que não tem como obedecer a Deus em todas as áreas da vida. A gente acha que só dá para obedecer a Deus nas nossas áreas devocionais, nas nossas áreas éticas, morais, somente. Como se as outras áreas da vida não importassem para Deus. E isso é uma grande mentira, gente. Por quê? Porque Deus é o criador de todas as coisas. Todas as coisas. Vocês lembram do modelo atômico de Dalton? Né? Do átomo que era indivisível? Gente, o mundo é desse jeito também. Indivisível. A gente não pode dividir, a gente não pode transformar ele em duas partes. Sagrado e secular, não existe isso, porque Deus criou o mundo todo e ele tem algo a dizer sobre o mundo todo. Toda a criação importa para Deus. E essa doutrina, ela remonta de tempos bem antigos, né? Lá na Grécia, acreditava-se que a matéria era má e o espírito bom. E é engraçado que João, o próprio Evangelho de João foi escrito para refutar essa heresia. Porque você lê os versículos de 1 a 13, João está falando ali claramente com os gregos. Ele está usando termos que são gregos. Logos, que é o verbo, theon, que é Deus, arché, que é princípio. Então, ele está usando vários termos que são gregos, né? Gregos, puramente gregos. E um grego vai lendo aquele texto e vai falando assim: tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É exatamente isso mesmo. Só que aí ele chegava no versículo 14 que dizia o quê? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ali o grego fica assim: não, isso não é possível, porque não tem como o verbo se fazer carne, não tem como Deus se tornar algo inferior, não tem como Deus se tornar algo que é pecaminoso, né? Gente, e é justamente esse o ponto que João está querendo provar. A matéria não é má, o que nós fizemos com ela que é mal, a direção que nós assumimos que é má. E isso é uma coisa muito interessante para a gente aprender sobre o dualismo, né? Os conceitos de estrutura e direção. Entenda uma coisa, pessoal: toda estrutura que foi criada por Deus é boa, tá bom? Agora, a direção que nós assumimos dentro dessa estrutura pode ser um pouco diferente, pode ser ruim. Como é o caso do sexo. O sexo foi criado estruturalmente por Deus e o sexo é bom. É bom. Agora, quando você assume direções equivocadas, como a imoralidade, por exemplo, aí você começa a assumir um pecado, uma direção equivocada, né? E isso deve ser muito bem entendido aqui. Gente, entenda uma coisa: o cristianismo, ele é robusto e ele dá uma explicação para todas as áreas da realidade. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é que todo mal, tudo que é mal nessa realidade é bem corrompido. Vou repetir: tudo que é mal é bem corrompido. Vamos pegar um exemplo: a pornografia é sexo corrompido. A violência são as relações sociais corrompidas, né? O fanatismo no futebol é o futebol corrompido, entendeu? Tudo que é mal é bem corrompido. Tudo. Por quê, gente? Porque o mal, ele não existe na criação como substância, ele existe como fenômeno. O mal é o abandono de Deus. É quando nós abandonamos a Deus. Isso é o mal. Portanto, Deus criou o mal, como diz o Salmo? Sim, Deus criou o mal, mas não no sentido de substância. Vou dar um exemplo.
tá? Quem que já fez a doutrina do Samir deve saber do que eu tô falando. Quando a gente coloca luz num quarto, né, a gente consegue colocar a luz, a gente consegue tirar a luz, mas a gente não consegue colocar a escuridão, a gente só consegue tirar a escuridão. A gente só consegue colocar luz, né? A escuridão não é um objeto para a gente colocar ou tirar, né? A gente só substitui ela por uma coisa mais forte, né? Da mesma forma é o mal. O mal, gente, na visão bíblica, ele não é aquele yin-yang budista, né? De que o mal e o bem estão duelando. Lembra daquela imagem de Deus e o diabo fazendo queda de braço, né? Se você ama a Deus, curte, compartilha. Se você ama o diabo, só olhe. Quem lembra disso no Facebook? Pois é, exatamente, pessoal. Entenda uma coisa. Isso é uma mentira, isso é uma heresia, tá bom? Deus não tem rival. Por que é o rival? É alguém que pode vencer Deus. Deus não pode ser vencido, entendeu? Na visão bíblica de mundo, é como se o bem fosse algo central e o mal fosse algo periférico. Ele só está no canto, entendeu? Ele não é uma força antagônica, não é algo que luta contra Deus, tá bom? Isso deve ficar muito claro para a gente entender que Deus se importa com a criação inteira e que o dualismo nos impede de ver isso. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham uma boa aula com o Kim.